do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Jesus. Marcos 8:36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhe assegura o mausoléu em que lhes aguardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que se desenvolvera o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desbastaram a vida. E despertam, além da morte, sem recorrer-lhe à renovada luz. Recorda que os que padecem a derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Amigo Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de mais um encontro nesta noite de quarta-feira. Que possamos, aquecidos pelo calor externo, aproveitar a mensagem que Paulo nos traz hoje e aquecermos os nossos corações, colocando principalmente em prática os ensinos que aqui aprendemos. Abençoa-nos a todos, Jesus, envolvendo a cada lar, a cada participante, em vibrações de paz e de harmonia. E assim seja. Ou seja, muito bem. Boa noite para todos que chegaram nos últimos minutos e a gente não teve oportunidade de dar boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 3. Já passamos aí, o avião já levantou voo, tá? Então a gente já está no ar, está tendo algumas turbulências, Paulo é bastante enérgico em algumas coisas. Então, pode ser que aconteça algumas turbulências pelo caminho, mas aí a máscara de oxigênio vai cair, a gente respira um pouquinho, toma uma água e segue rumo, como diz o Super-Homem, para o infinito além. Vamos lá. Só fazer uma observação, gente. Isso, no finalzinho do estudo da semana passada, a Sheila me questionou sobre o público que essas cartas estão indo. Essas cartas estão indo para Roma, onde Paulo não fundou uma igreja, uma eclesia, uma comunidade. Paulo não fundou essa igreja. Então, há bastante de divergências, né? E eles estão perguntando várias coisas para Paulo. O público são os judeus convertidos. E os gentios também. Assim como Paulo gosta de falar na carta dele, primeiro os judeus, depois os gentios. Então, na verdade, o público é tudo. Mas assim, como os judeus, eles têm inúmeros cultos, trâmites, etc, 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 ele se está utilizando disso aí para poder atingir esses judeus convertidos. De que só aquela crença não basta. Tá? Então, assim, eles tinham que ser judeus e acreditar no Messias também. É o que eles estavam fazendo. Mas eles traziam esse ranço judaico para dentro da igreja. Tá? E
a gente levar em consideração, isso também foi falado lá pela irmã Ila na nossa primeira aula. A Roma era uma cidade assim, como que a gente pode colocar assim? Muita prostituição também, muita depravação. Então, Paulo vai, até mais para frente, ele vai falar sobre sexualidade aqui na carta aos Romanos, tá? Então, assim, Paulo está levando essa mensagem para os judeus convertidos primeiro, depois para os gentios. Por isso que ele está se utilizando tanto de, de trejeitos da Torá, das Escrituras, dos profetas. Tá? Então eles tinham os vícios exteriores e Paulo está tentando, pouco a pouco, desconstruir, tá, esse trejeito deles. Pode falar, Joelma. Não, é porque eu acho assim admirável o modo como Paulo formula essas cartas, especialmente a carta aos Romanos, porque ele coloca citações do Antigo Testamento, porque ele está se dirigindo aos judeus. Mas a estrutura de texto, nesse capítulo 3, começa principalmente, a estrutura de texto é da filosofia greco-romana. Sim. Então ele vai assim, ele pega um pouquinho para cada um. Filosofia estoica. Ele desenvolve na filosofia. Porque Paulo era um homem de 3 mundos, né, gente? Pois é, mas eu acho bonito isso, ele circula, né? Direitinho para o público lá que ele está público. escrevendo são os romanos. Então ele se utiliza muito da filosofia estoica. Entendeu? Como ele tinha conhecimento, né, judeu, romano e sabia falar grego, então ele tramitava nesse mundo. Eu fico imaginando, assim, na minha imaginação, a reação do público, sabe, assim, nossa, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe e tem experiência daquilo que ele está falando, por isso que as cartas deles foram multiplicadas, né, porque tinha uma cor, uma vivacidade muito grande, e até hoje a gente está estudando, a gente fica assustado, né. Então, nessa terceira parte, nesse terceiro capítulo aqui, o Paulo vai frisar muitas perguntas que ele antecipou que seriam feitas, tá? E agora ele começa a responder, né? A gente vai falar um pouquinho da circuncisão, que ele vai entrar nesse mérito aí. Então, em verdade, os judeus convertidos, ou os cristãos romanos, né, se a gente pode falar assim, eles tinham uma característica de serem muito legalistas, de seguirem a lei, a lei. Então, Paulo está tentando desconstruir esses, vamos dizer, esses trejeitos da lei, que são nada mais, nada menos que culto exterior. Por isso que ele fala da circuncisão do coração. A gente falou tanto semana passada, né? Então, vamos lá. Outra coisa para a gente adentrar no capítulo 3. O capítulo 3 de Paulo, ele vai trabalhar, se vocês quiserem escrever aí, muito a intervenção divina em nossas vidas. Isso para nós espíritas é muito fácil falar. Mas conforme a Joelma colocou, para o público que está recebendo, aquilo ali assusta. O que Paulo vai trabalhar da justiça divina? Ele vai falar que a justiça divina não é fria, não é só ação e reação, e principalmente de misericórdia. É um tema que Paulo vai trabalhar nesse capítulo e os capítulos para frente, né? Por nós mesmos. Se a gente tirar o nosso conhecimento espírita, né, a gente está aqui encarnado por misericórdia divina, né? Se a gente analisar mesmo, a gente não teria nem mérito suficiente para estar em pé. E a misericórdia divina nos concedeu estar aqui nessa existência. Será que a gente tem mérito suficiente de existência passada para chegar e montar uma programação, uma missão de existência? Acredito eu que não. Então, nós estamos aqui encarnados por uma grande misericórdia divina, que nos concedeu inúmeras oportunidades de redenção e de regeneração, né? Temos débitos dessa e temos débitos de outra vida também. Então, às vezes, a gente não consegue nem ressarcir os débitos de outra vida e a gente acumula mais que a gente está fazendo aqui, né? Lembrando, se vocês quiserem anotar, a questão 992 de O Livro dos Espíritos, que vai perguntar qual a consequência do arrependimento ainda no estado corporal.
fazer que na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. É uma grande pergunta para a gente poder refletir, e é sobre isso que o Paulo vai trabalhar, tá? O Sidney, é 992 a questão? Isso, Tá. 992. Então, por isso que eu repito, estamos aqui pela misericórdia de um Pai que não é só justiça, mas amor. Lembramos do conteúdo espiritual do filho pródigo, né? Que o pai não condena o filho que quis sair, mas espera ele de braços abertos. Mais para frente a gente trabalha com o filho pródigo, que Paulo vai citar também, tá? Então vamos lá, gente. Vamos adentrar o nosso texto. Versículo 1. Que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Então ficou uma perguntinha da semana passada, porque a gente entrou no tema circuncisão e talvez eu não tenha explicado direito o que é uma circuncisão. Não sei se todos sabem, mas é cortar o prepúcio do pênis, né, do homem. Então, assim, a circuncisão para os judeus, ela expressa um ritual muito grande. Isso foi imposta por Abraão. Se vocês quiserem anotar isso, aí está em Gênesis 17:11. A aliança da circuncisão do Abraão. Gênesis 17:11. Então, o ritual da circuncisão... Desculpa, Sidney, semana passada você tinha falado 17:10, é 10 ou 11? 10 e 11. Ah, tá. É porque ele continua o texto. Não, tudo bem. Entendeu? Um detalhe. É isso aí. Então, assim, o ritual da circuncisão da criança, né? Primeiro tinha o milá, ele chama de milá, ou seja, a amputação do prepúcio. Depois tinha o periá, que é a glande descoberta. Depois tinha o mitzá, que é o fluxo de sangue estancado. Para vocês verem como que esse culto era trabalhoso, tá? Então... É daí que vem Mitzvah? Não, Não, nada a ver? Não, nada a ver. Não. Então, assim, agora fiz uma observação aí da circuncisão, tá? Então, vou voltar para o versículo 11. Então Paulo está perguntando assim, qual que é a vantagem de ser judeu? Qual que é a utilidade da circuncisão, então? Os judeus se achavam mais certos por serem judeus. Então, eles não eram, vamos dizer assim, pecadores igual os pagãos, né? Eles tinham, vamos dizer assim, não sei, a gente vai até discutir isso aqui, né? Eles se achavam, na verdade é isso aí, eles se achavam que tinham uma vantagem. Eu pergunto para vocês, será que os judeus tinham vantagens de serem judeus? O que vocês acham? Responsabilidade. Ótimo, responsabilidade. A vantagem vira a É a responsabilidade. mesma. A pergunta pode ser feita até para nós espíritas, E deve né? ser feito. Que vantagem há, então, em ser espírita? Responsabilidade. Em verdade, Ângela, o exercício que a gente está fazendo, e agora nesse capítulo 3, ele vai ser mais enérgico ainda. Naquele exercício que a gente colocou semana passada, vamos transformar os judeus em espíritas, vocês vão ver como que a responsabilidade vai atuar. Então, assim, o versículo 2 vai demonstrar essa vantagem. Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. Então, gente, olha só. A vantagem deles. Eles têm vantagem? Tem vantagem. E é claro que isso que a Ângela falou. A vantagem deles vai se transformar em responsabilidade. Tá? Então, qual que é a vantagem deles? Eles eram um povo monoteísta. Vantagem. Tá? A aliança do povo judeu, uma nação inteira feita com Deus. Segunda vantagem. Eles receberam
no seio da sua religião, da sua cultura, as promessas de Yahvé, as promessas de Deus, receberam os profetas, os médiuns. Outra vantagem. E principalmente, depois do monoteísmo, a segunda maior vantagem que eu vejo é a descendência de Jesus, segundo a carne, nasceu do povo judeu. Então, essa é a vantagem deles. Tá? Então, quando Paulo coloca aqui no versículo 2, muita de todos os pontos de vista, ele está se referindo a exatamente essas vantagens que eu acabei de pontuar aqui. Tá, o Sidney, eu perdi a segunda vantagem que você falou. Eu anotei monoteísta, o que eles receberam no seio deles, os profetas, né? E a descendência de Jesus. A segunda foi qual mesmo? Aliança do povo judeu com Deus. Ok. Que é até que a gente mencionou Abraão. Vocês podem colocar até Abraão, que começou lá com os patriarcas. Tá? Paulo, sendo um fariseu, ele sabia de tudo isso. Sabia das crenças, da Torá, tinha os salmos, tinha os escritos. Então, ele sabia que isso era uma vantagem do povo judeu, mas que isso só não lhes dava salvação. Tá? Eu quero que vocês frisem bastante isso. Tem vantagem? Tem sim, Sidney, eles têm vantagem, mas isso não garante nada para eles. Conforme a Anger colocou, garante a responsabilidade. Ô Sidney, esse termo usado aí, oráculo de Deus, a gente lembra que oráculo, eles cultuavam vários deuses, então quando eles queriam alguma coisa, quando eles queriam alguma previsão, eles procuravam lá os rituais, as pitonisas, e faziam igual bola de cristal, né? Aí aquilo que era revelado para eles era um oráculo. Quando você fala oráculo de Deus, é a palavra de Deus revelada. Exatamente. Tá? E aí, Jane, ele se utiliza um termo que é muito comum em Roma. Prestou atenção? Porque ele utiliza oráculo. Oráculo é muito comum em Roma. Se ele estivesse falando para um público de Jerusalém, ele não utilizaria oráculo, ele utilizaria profeta. Então, para o público romano, o termo oráculo, e o grego também, é muito comum. Mas só que eles entenderam o que queria colocar aqui, né? Essas revelações. Tá? Vamos lá. Versículo 3 e 4, vamos lá. E que acontece se algum deles negarem a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Porque sejas justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Vamos lá, gente. Vamos esmiuçar isso aqui. Versículo 13 e 4. A questão é a seguinte. A grande maioria dos fiéis estavam fracassando. Por quê? Porque eles estavam se mostrando infiéis. É isso que está mostrando aqui. Tá? Os gentios, eles seriam o alvo, entre aspas, tá? Da salvação, da recepção do Messias. Por quê? Por causa da infidelidade do povo judeu. O Sidney, isso tudo aqui resume no excesso de poder dos judeus por se acharem o povo escolhido. Exatamente. E eles têm a vantagem, é o que eu estou falando, tem a vantagem. Só que assim, eles extrapolaram essa vantagem para um fanatismo. E aí obscureceram todo o seu sentimento e sua razão. De que eles deveriam evangelizar, eles deveriam levar o Messias para todos os povos. E não abriam espaço, vamos dizer assim, entre aspas, para ninguém. Tanto que não queria que os gentios tivessem acesso, né? Como foi falado no versículo anterior, lá no capítulo 1, 2,
Eles guardaram a verdade, né? Esconderam a verdade para eles. Uhum. Sabiam, mas não dividiam. Isso aí. Paulo vai no cerne aí da Vai. questão judaica, Vai. porque ele faz duas citações de Salmos aí. Sim. E faz questão de frisar, conforme a Escritura. Uhum. Então, não era algo que eles desconhecessem. E ele ainda está colocando aqui, ó, a infidelidade deles não anula. Tá perguntando, né? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? Olha o jogo de palavra aqui, né? A infidelidade de uma nação toda, a falsidade de uma nação toda, né? Será que vai acabar com a fidelidade de Deus? Mesmo assim, por isso que Deus é misericordioso. Porque mesmo esse povo judeu fazendo isso tudo, Deus não esquece daquele povo. É claro, né, gente? Isso aqui é até redundante a gente falar, né? Mas eles têm um caminho. E Deus vai constantemente se utilizando daquele povo para poder acertar o caminho, né? Então, é isso que a Joelma falou. Paulo volta lá nas Escrituras Sagradas através desses salmos. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, está aí do ladinho. Mas para quem não tem, ele está citando o Salmo 51 e o Salmo 116. Tá? E é muito interessante, Joelma, quando você frisou que ele está citando 2 salmos, e se você pegar, e depois vocês podem colocar aí como deverzinho de casa, dá uma lida no Salmo 51, porque o Salmo 51, ele tem uma mensagem muito subliminar que Paulo colocou aqui, e a gente só vai descobrir se ler o Salmo 51. Qual que é o contexto do Salmo 51? É a passagem onde o rei Davi faz uma profunda autorreflexão, uma transformação. Porque ele descobriu que ele tinha desobedecido às leis de Deus. E ele faz o quê? Ele se arrepende. Então, quando Paulo cita o Salmo 51, ele está falando assim, olha, o rei de nossa nação fez uma profunda reflexão, descobriu que estava errado e corrigiu naquele ponto. Então, a mensagem que ele está falando, falou assim, olha, vocês devem fazer como o seu rei. O rei Davi, como nosso rei. Né? O rei Davi tomou consciência do seu erro, admitiu o seu erro e foi para frente. Tá? Ele foi para frente. Então, assim, o rei Davi está demonstrando a fidelidade a Deus. Como todos nós devemos fazer. Eu admito que eu errei, me desculpo e continuo a caminhada. Né? Então, em face dessas verdades que o Paulo está colocando, desse dizer que o Paulo está colocando, ele mostra que toda a nação de Israel está se mantendo na incredulidade. É isso que ele está falando aqui no 13:4. Ele está se mantendo na incredulidade diante de Deus. Ou seja, vocês não querem se arrepender, Deus está esperando. Vocês devem fazer conforme Davi. Então, assim, é o arrependimento e o resgate. Eles deviam agir como Davi. É o que Paulo está colocando aqui. Então, ao invés de eles fazerem isso aí, o que eles estão fazendo? Eles querem possuir toda a verdade. A justiça de Deus está ao meu favor. Eu sou o povo escolhido. Minhas atitudes, Deus vai me salvar depois. Eu vou lá, eu posso sacrificar um cordeiro, sacrificar algum animal e eu já estou quite. Não é isso. Não é isso. Então, o versículo 13:4 fala da incredulidade do povo, mas que eles têm que se arrepender como Davi. Perguntas? Presta atenção no versículo 5, gente. Olha só. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos?
não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem. Olha só. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus. Vocês perceberam o que isso quer representar? Que assim, é um linguajar que a gente não está acostumado. Então, às vezes, a gente tem que ler 1, 2, 3, 10 vezes para poder entender o que Paulo está falando aqui. Né? Mas se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que ele está falando? A nossa injustiça é a justiça de Deus? Eu estou perguntando para vocês. A nossa injustiça é a justiça de Deus? É aquilo que a gente fala, né? Existe injustiça, mas não injustiçado. Sim, sim. Ele Né? não é. Travou. Ele Não é isso? Vocês estão me ouvindo? Opa, tá ok. É isso aí. Porque assim, Deus não precisaria do escândalo. Ele tem as suas próprias ferramentas. Então assim, a nossa injustiça é a justiça de Deus? Não. Por quê? Deus não é a nossa imagem e semelhança. Ó, nós é que somos a imagem e semelhança de Deus. Nós tentamos construir Deus à nossa imagem, ou seja, um Deus justiceiro, um Deus guerreiro, um Deus que, se alguém me xinga, eu quero que Deus faça a justiça com ele. A gente está construindo um Deus à nossa imagem e semelhança, sendo que não é assim. Perceberam o que ele quer falar? Né? Ele fala assim, ó, não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós a ira? Ou seja, cometeria Deus uma injustiça deixando sobre a lei de ação e reação? A resposta está no versículo 6, de modo algum. Deus não vai cometer uma injustiça. Ele está falando, Paulo responde, de modo algum. De modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Olha, se vocês estão achando que é o povo escolhido, se nós estamos achando que estamos salvos por causa do nosso conhecimento, será que Deus, então, cometeria uma injustiça para nos defender? Seria uma inversão de... Não é? Eu estou Não é? criando Deus que me defende. Não é? Né? É isso que ele está tentando provar aqui, gente. Deus não está ali para servir você, não. É. Ele vai cometer uma injustiça, vai desencadear uma ira para poder te defender? E ele fala no versículo 6 de modo algum. Olha só o que Paulo fala. A gente tem que ir bem devagar, tá? Se vocês acharem que eu estou indo depressa, vocês me freiem aí, tá, gente? Por favor. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Sabe o que ele está falando aqui? Se Deus está fazendo isso para o povo judeu, está defendendo, está julgando o outro, está maltratando o outro para o povo judeu, como que ele vai julgar toda uma nação? Como que ele vai julgar todo um mundo se ele está sendo parcial? Perceberam? Se ele está utilizando um privilégio para o povo judeu, então os outros ele não vai ter esse privilégio. Então, que base Deus vai ajudar todos os povos do mundo se vocês estão achando que Deus está servindo vocês? Você vê que Paulo, ele faz a lógica e depois ele contra-argumenta. E ele está trabalhando muito nessas perguntas. Né? Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo, gente? Deus não é parcial. Né? Os judeus estavam achando que eles estavam isentos de qualquer tipo de castigo. Por serem o quê? Judeus. E é isso que Paulo está falando no versículo 6. Né? Deus não vai se rebaixar para poder te ajudar. Né? Não vai vir até nós. Nós que temos que fazer o caminho ao encontro com Ele. Ele não vai vir aqui para te tirar de uma expiação. É isso que o povo pensava. Né? Conforme Paulo está colocando, se assim fosse, como Deus poderia reger o mundo? Né? Se Deus abrir um precedente para um povo, como que ele vai julgar o outro? Como que ele vai ser onipotente, justo e sábio? Olha a lógica que Paulo está trabalhando. Tá?
Perceberam isso, gente? Porque a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho maior aqui, a partir do versículo 7 e 8. Tá? Se vocês quiserem, eu volto, eu repito. E ele dá uma puxada aqui de orelha também, né, Sidney? Nossa! Trazendo a pessoa, assim, né, para tipo assim, você que fica aí se achando injustiçado porque está atravessando alguma dificuldade ou alguma coisa assim, não existe injustiça nos olhos de Deus, Exatamente. nas ações de Deus. Exatamente. É isso que o povo judeu falou assim, olha, não tem justiça, então se eu estou sofrendo, Deus vai vir aqui e vai me livrar, entendeu? Ele vai me livrar. Então, assim, esse era um pensamento totalmente distorcido, orgulhoso e egoísta. O mesmo que a gente mantém até hoje, né? É. De não conseguir compreender ainda as Exatamente. dificuldades que a gente atravessa. Entendeu? Então, assim, gente, vocês têm que ter humildade. É isso que ele está falando. O Deus é Deus de todas as nações e não só de um povo. Vocês têm privilégio, mas a responsabilidade de vocês é maior pela compreensão exatamente do porquê está sofrendo. É puxado, tá? É puxado. Vamos lá, ó, versículo 7. Olha só. Mas, se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para a sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador? Ó, eu vou te falar, eu tenho quase certeza que vocês, a maioria aqui, não entenderam esse versículo 7. Ou vocês entenderam o que Paulo quer fazer com essa pergunta aqui? Não entendeu, a Marta tá abanando a cabeça. A gente poderia fazer uma comparação desse versículo com aquela situação do escândalo há de vir, mas ai daquele que o escândalo se fizer feito. Por quê? Eu mato alguém, aí depois fica sabendo, não, ele tinha que morrer, aquela pessoa tinha que morrer para acertar débitos das vidas, das existências passadas. Aí fala, então, já que ele tinha que morrer mesmo, então eu não cometi erro nenhum. Eu servi de ferramenta para a justiça divina. Jane, vai ser esse o ponto que, em verdade, a gente vai trabalhar. E vai ser um ponto muito denso. É esse o ponto aí. Você pegou na veia. A gente vai chegar a esse aí, mas o ponto é esse aí. Tá? A gente vai chegar. Vou repetir a pergunta do versículo 7. Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, por que devo eu ser julgado pecador? Tá? Se a verdade de Deus, revelada lá pela aliança, o qual eu recebi, o qual eu estou tentando passar, como Deus pode encontrar erro em mim? Se eu sou... É mais ou menos pensar assim, se Deus é misericordioso, para que eu tenho que me arrepender? Ele vai me isentar da culpa de qualquer jeito. Se Deus é o meu favor, por que ele acha que eu sou pecador? E é essa questão que a Jane falou. O meu erro vai ser um bem. Olha o pensamento dele. Eles estão até justificando o erro deles. Porque toda vez que eu erro, eu estou fazendo um bem. Porque eu estou sendo instrumento de Deus. Vocês perceberam como que é o pensamento tão concentrado, orgulhoso e egocêntrico deles, que até no erro, eles acham assim... Claro, a gente vai chegar nessa parte do escândalo, tá? Mas não precisaria. Então eles justificam os erros dele como sendo assim, eu sou instrumento de Deus. Ou também assim, eu sou pecador e mesmo assim Deus é misericordioso, então eu não vou mudar. Mais ou menos assim, é a zona de conforto. Né? Se a gente for lembrar, vamos puxar o livro dos Médiuns. A questão 226, o item, na verdade, o item 226 do livro dos Médiuns é uma perguntinha que todo mundo que trabalha na Rio Mediúnica tem que saber. A famosa pergunta, a faculdade mediúnica depende da moral do médium? A faculdade mediúnica depende da moral do médium? Os espíritos vão falar, né? Não depende. Né? Não depende.
a mediunidade está em todos. Aí eles vão colocar o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, o que a gente está falando? Em algum momento, nós sentirmos privilegiados porque a gente é médium, porque a gente é espírita, nós já estamos no erro. Nós já estamos no erro. Se em algum momento eu falar assim, ah, não, eu sou bom, eu sou... porque eu trabalho na mediunidade, porque eu trabalho fazendo isso, eu já me coloquei, como Paulo está falando aqui, privilegiado. E eu já estou errando nisso aí. Conforme nós colocamos lá no início, se eu falo isso, e vamos utilizar uma linguagem bíblica, nosso julgamento será muitas vezes maior daquele que aquele que é ignorante. Se eu pensei que eu sou privilegiado, eu já estou me afastando de Deus. E aí o que eu estou fazendo? O erro de Adão e Eva. Eu estou me colocando no centro. E quando eu afasto Deus e me coloco no centro, achando que eu tenho privilégios, é o erro. É onde eu estou errando ali. Entendeu? É o erro. Então, voltando para o texto. Eles achando que mesmo o erro deles é um benefício. Então eu posso errar. Essa é a estrutura do versículo 7. Compreendeu, Marta, um pouquinho agora? Você... um pouquinho. Então a gente tem que ir devagar. A gente tem que esmiuçar. Tem algum bloco de versículos que é mais fácil, tem uns que é mais denso. Esse início do capítulo 3 a gente está assim, passando por uma turbulência. Então a gente mexe, dá um friozinho na barriga, a gente faz uma cara meio difícil sim, tá? Mas eu vou com calma, tá? Vamos voltar para o texto. Alguém quer falar? Em verdade, os judeus, eles não queriam se achar que estavam no mesmo nível dos gentios. Em verdade, eles só falaram assim, eu não quero estar no mesmo nível deles. Eu não quero. Eu sou privilegiado por Deus, entendeu? Minha nação e tal e tal. Pronto. Ao fazer isso, é aquilo que eu falei. Eu já me coloco no meio e tiro Deus. Ô Sidney, eu me recordo aqui daquela bem-aventurança primeira, né? Os pobres de espírito são bem-aventurados. Não é isso? Exatamente, exatamente. Né? Por isso a Herdarão. necessidade das bem-aventuranças como a regra de bem proceder do mundo. Porque tudo isso vai estar incluso, né? Tudo isso. Tudo. E a gente vê uma consoante reciprocidade e sintonia com a mensagem de Cristo, gente. Gente, olha só para vocês terem uma ideia do Paulo, o quanto a tarefa do Paulo foi árdua. O Paulo, ele não tinha o evangelho de Marcos, o Paulo não tinha o evangelho de Lucas, o Paulo não tinha o evangelho de João, o Paulo, ele só tinha as anotações de Levi. Ele só tinha as anotações de Mateus. Ele não tinha o evangelho que a gente tinha, não, gente. Ele nem esteve com Cristo. E ele foi de uma capacidade de interiorizar tudo que Jesus falou. E outra coisa, para vocês terem uma ideia, para vocês perceberem. Paulo, com Cristo, viveu menos que os apóstolos. Quando Paulo desencarnou, muitos apóstolos continuaram ainda. Mateus foi desencarnar depois. Pedro foi desencarnar depois. Não é... O que isso demonstra? É o quanto que você coloca de unção religiosa naquilo que você está vivendo. Paulo, em 25, 30 anos, ele viveu uma intensidade do Cristo tão grande, que os apóstolos passaram a respeitá-lo. Ele conseguiu interiorizar pela visão que ele teve de Jesus e que tudo aquilo que ele conhecia sobre o Antigo Testamento, porque depois ele ficou 3 anos no deserto relendo a Torá e achando o Messias em toda a leitura que ele fazia. Então, a intensidade que Paulo vivenciou o Cristo foi de uma maneira absurda.
absurda. Eu estou falando, ele não tinha os evangelhos, ele tinha anotações. Ele pesquisou algumas coisas, anotou. E ele está numa sintonia com a mensagem do Cristo tão grande que porque o pano de fundo são os evangelhos sem ele ter lido os evangelhos, gente. Isso é só para a gente colocar uma posição de como que a tarefa do Paulo foi árdua e foi competente. Ele não se deixou abater por nada. E nos deixou essas cartas e o exemplo dele aí para a gente poder vivenciar. Perceberam a beleza que foi a missão do Paulo? Só para a gente, assim, pegar esse homem e falar assim, puxa vida, ele vivenciou a mensagem mesmo do Cristo. Né? Então, quando ele fala aqui, ele está falando com uma propriedade muito grande. E o pano de fundo é o Cristo. Versículo 8, vamos lá. Agora, olha o versículo 8, gente. Vamos com calma. E por quê? Como, aliás, alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais a condenação é justa. Olha, é assustador isso aqui que ele está colocando aqui, né? Conforme essa declaração é empregada, né, a gente está simplesmente fazendo um resultado lógico das perguntas que ele fez anteriormente. Ele está respondendo aqui. Olha só, a gente vai refletir, né? Tem que refletir. A verdade de Deus tem que aparecer nela. E se a minha injustiça põe em foco mais claro a justiça de Deus, então eu estarei fazendo o bem. Se a minha justiça é conforme a justiça de Deus, eu estou fazendo bem. E aí eles pensam o quê? O bem que eu faço, né? Eu posso fazer o bem praticando o mal. É o que ele está falando. Eu posso fazer o bem praticando o mal, então. Né? Eles já podem até adotar isso como regra de vida. Por quê? Praticando toda a maldade que eu posso, Deus vai, né, conforme a gente colocou aqui, vai se utilizar da glória, da sua misericórdia para me absolver. Esse era o estilo de vida. Eu posso fazer todo o bem? Sim. Posso fazer o todo o mal. Porque Deus vai me abonar. Isso é um contrassenso do contrassenso. Um contrassenso do contrassenso. Né? Esse 8, Sidney, responde os outros versículos, né? Sim, ele define aquilo ali. Fecha, né? Isso. Tipo assim, se através do mal que eu faço, né, sendo instrumento de ação e reação, a justiça se faz, então estou liberada. Estou liberada. Não é isso? É isso. É o que eu falei. Existe injustiça, mas não injustiçado. A injustiça que eu cometo está justificada porque o outro fez por merecer. Entendeu? Né? Eu fiz um raciocínio aqui, por que o bem é tão tímido e o mal é tão ousado? É justamente por essa prática, por essa vivência, por esse pensamento egoístico. E até hoje nós estamos precisando valorizar o bem, valorizar o amor, né? Que Paulo sai de um estado de vingança e vivencia o amor em plenitude. Perfeito. Não é isso? Perfeito, é isso mesmo que vocês falaram. E aí, para a gente ilustrar, a gente tem que trazer a doutrina espírita. E aí, a gente pesquisa, questão 636 de O Livro dos Espíritos, 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. Olha só
como que a gente vai descobrir Paulo aqui dentro. Continuam os espíritos. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. E aí os espíritos vão falar assim, qual que é a diferença? A diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Olha o que nós acabamos de refletir sobre Paulo e o que a questão 636 do Livro dos Espíritos está nos colocando. A diferença é o grau de responsabilidade. E é o que eles tinham. Que a gente começou o estudo de hoje. Qual que é a vantagem que eles tinham? Monoteísta, ok. Responsáveis. Qual a responsabilidade que os judeus tinham antes de Jesus? Tinham responsabilidade? Tinham. Era o povo eleito, né? O monoteísmo, os profetas. Tinha o Moisés, tinha os 10 mandamentos. Continua a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que tinham os judeus depois de Jesus? Continuam tendo responsabilidade sobre aquelas anteriores e agora mais com Jesus. E aí, rapidinho, antes de passar essa palavra para o Fartes aqui, que levantou a mão. Qual que é a nossa responsabilidade hoje em dia? A pergunta que fica de reflexão dos versículos que nós lemos é, Sidney, qual que é a responsabilidade como cristão que você tem hoje em dia? É o que ele está trabalhando aqui. Pode falar, Fartes. Sidney, me fez lembrar daquela parte do Apocalipse lá, do quente, frio e morno, né? Morno, Porque o quente e o frio, né? Aí não importa que seja o bem e o mal, né? Vai se transformar em alguma coisa positiva, né? Pelo texto que está aqui. O morno vai ficar cozinhando, né? O morno você não sabe para onde vai, uma hora você quer para cá, uma hora você quer para cá, é difícil conhecer, de lidar. É aquela pesquisa de satisfação, marque 1, 2, 3, 4, 5, bem satisfeito, aquele que marca 3 você não sabe o que é, tá bem, tá ruim, o que é. Você não sabe, entendeu? Então assim, a reflexão é as nossas responsabilidades como espíritas, como os cristãos. Temos vantagens? E aí, olha só, mais uma questãozinha anotada aqui para a gente colocar aí. Questão 640, do Livro dos Espíritos, 640. Aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado, é tão culpado quanto este? O que os Espíritos respondem? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Você aproveitou dele. Você aproveitou dele. Né? Então é o que eles estão falando. Eu continuo praticando o mal, né? E os gentios, na verdade, os gentios vão ver aquilo ali e falar assim, não, mas esse povo judeu está praticando o mal e eu que vou ser julgado, eles que estão praticando o mal não vão ser julgados, não? Eles que receberam Jesus podem continuar fazendo isso? E a responsabilidade cai sobre mim? Os gentios vão fazer essa comparação e Paulo vai trabalhar nisso também. Né? Mais uma questão, se vocês quiserem anotar aí, a 642, tá? Para agradar Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças e responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem que poderia. Olha a responsabilidade, gente. Olha a responsabilidade. Né? Mais uma questãozinha aí. A questão 975. 975. Né? Por que o espírita sofre? O espírito sofre. Sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Segundo, sofre por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. Olha o que a gente acabou de falar na questão 642. Terceiro, por que ele sofre? Por todo o mal que decorra de não ter havido feito bem. 642 de novo.
Tá? Essa é a questão 975. E sem falar, se vocês quiserem preencher mais isso aí, quem estiver escrevendo na BJ aí, vai ter nem mais espaço para escrever, por isso que a gente tem que ter um livrinho, um caderninho, que a gente vai anotando. Isso se a gente colocar o Código Penal da vida futura, então tem mais bem e mal para a gente poder ter subsídio para poder refletir ali. Tá? O item 6, o item 7, então é muito claro quanto a isso aí. Podemos continuar? Respiramos. Ok? Versículo 9. E daí? Levamos vantagem de modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Aqui. E aí ele vai pronunciar o salmo, mas eu vou ater só essa primeira parte aqui do versículo 9. Aqui, gente, já é a resposta de Paulo, tá? E daí? E daí? Levamos vantagem? Isso é a vantagem que a gente está falando lá do 3.1, tá? Do primeiro versículo lá. Né? De modo algum. Olha o que Paulo está falando. De modo algum a gente tem vantagem. Pois acabamos de provar que todos os judeus, como os gregos, estão debaixo do pecado. Os judeus, embora aparentemente se achavam melhores, na realidade estavam em pior situação. Né? Porque se confrontar tudo isso que a gente falou do bem e do mal, eles são os mais responsáveis. Aí, olha a evolução que Paulo fez ao longo desse capítulo 3 que a gente adentrou. Ele vem colocando perguntas e vem mostrando os privilégios do povo, do Antigo Testamento. E aqui ele derruba. Porque esses privilégios não dão evolução moral. Repito, os privilégios que ele achavam que tinham não respondem em evolução moral. Porque depende de quê? Depende de cada um. Não é uma graça concedida por Deus. Se eles achavam que tinham privilégio, esses privilégios não dão a ele a evolução. O argumento que Paulo se utilizou é bastante severo. Tanto os judeus quanto os gregos estavam debaixo do pecado. Estão debaixo do quê? Da mesma lei. Eu tenho o privilégio de conhecer as realidades espirituais? Conheço. Mas isso não me garante salvação. Isso não me garante evolução espiritual. Porque a evolução espiritual se dá pelo bem que se faz. Pela obra. Pela exteriorização da mensagem. Né? Por isso que ela precisa ser praticada. Ela precisa ser o quê? Vivenciada. Vivenciada. Todo o nosso conhecimento que nós temos precisam ser vivenciados. Estou passando por um período de aflição muito grande. Eu sei das ferramentas da oração, do passe, uma água fluidificada, de um culto do evangelho no lar, do atendimento fraterno, de um SOS Preces. Eu passo a vivenciar tudo aquilo que eu tenho conhecimento dentro da resiliência que eu tenho que ter. Né? Se os espíritas tivessem privilégio de saber do mundo espiritual, de saber da reencarnação, de saber da pluralidade dos mundos, da mediunidade, né? Esqueci o nome do espírito que construiu o Hospital Esperança. Me ajuda aí. Eurípides Barçanufo. O Eurípides não precisava construir um hospital para o espírita, gente. Ele não precisaria. Nós não precisaríamos isso. Estão percebendo a mensagem de Paulo e quanto que ela se encaixa nos que nós estamos vivenciando hoje? Se nós achamos que temos algum tipo de privilégio, nós temos a responsabilidade e temos que vivenciar isso. O que o Paulo está falando é: judeus, vocês não têm nenhuma vantagem. E daí? Levamos vantagem de modo algum.
Por que Paulo falou isso? Porque ele vivenciou. Ele falou isso porque ele vivenciou. Porque ele tudo aquilo que ele foi construindo, o fariseu, do sinédrio, do alto carro, caiu tudo por água, por terra, quando ele encontrou com Jesus. Toda aquela vantagem que ele construiu, caiu por terra. Ficou de joelhos na frente do mestre. E eu lembrei também aqui, quando ele, na carta, no começo, ele fala: os justos viverão pela fé. Então, é o resumo, né? Ele vai agora explicando essa questão toda da justiça, né? Do justificado, né? E ele vai trabalhar muito isso. A vivência da fé, né? A vivência da fé. A vivência da fé. Né? E aí Paulo vem colocar aqui, né, o Salmo, né, no versículo 11, 12 e 13. Não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconhecer um caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Foi nos Salmos, gente. Eles conheciam isso aí. Ele citou vários salmos aí. Tá? Vários salmos. Sidney, o 13 e o 16 tem Emmanuel. Ah, é. A gente podia deixar para a semana que vem, né? Vai dar para hoje, né? É, verdade, bem lembrado. Eu tinha esquecido. A gente tem o Emmanuel explicando o verso 13 e o verso 16. Como que a gente está bem em cima da horinha, a gente não tem como pedir uma ajuda agora dessas mensagens de Emmanuel. Então a gente vai, na semana que vem, iniciar por essas mensagens do Emmanuel aqui. Tá? Qual que é o versículo? 13 e 16. Que tem Emmanuel? Isso. É. Naquele site lá que a gente colocou. Uhum. Tá? Gente, o estudo de hoje foi bom, proveitoso. A gente sai com as orelhas vermelhas. Sem orelhas. Sem orelhas. É Paulo de Tarso, gente. Estudar Paulo de Tarso é estudar ele. Tá? Espero que tenhamos aprendido. Porque eu aprendi algumas coisas aqui. Minha orelha também sai muito vermelha aqui. É a frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é um privilégio, mas ela te liberta. Saber a gente sabe, né? Falta praticar. Um pequeno item, né? Mas toda liberdade gera responsabilidade. Exatamente. Essa é a mensagem que Paulo está tentando passar para ele, gente. Vocês não têm privilégio, vocês têm responsabilidade. Ou seja, nós temos responsabilidade. Né? Porque Paulo escreveu para nós. Ok? Fechamos? Bacana? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a esse Deus de amor e bondade, eterna justiça e misericórdia. Agradecendo a esse Mestre que há mais de 2000 anos tem esperado pela gente, pela nossa regeneração, pela nossa redenção. E hoje, Senhor, sobre as luzes da doutrina espírita, dessa doutrina que tanto nos coloca no caminho, podemos compreender mais as suas palavras, os seus evangelhos e principalmente aqui, os estudos e que Paulo quis nos oferecer. Sabemos que ainda estamos arranhando, aprendendo
somos seus aprendizes, mas com toda certeza estamos no seu caminho. Os erros acontecerão, mas que saibamos tirar proveito deles para o nosso aprendizado, se utilizando da sua misericórdia, sim, mas também solicitando perdão e nos perdoando. Agradecemos pelo estudo de hoje, pelo amparo que tivemos em cada um no seu lar. Ilumine nossa Juiz de Fora, ilumine nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra, passando por grandes momentos de transições, dessa luta constante entre o bem e o mal, entre a luz e a treva. Que possamos sempre olhar para a luz e estancarmos o nosso pé com toda a firmeza. Conforme dissemos aqui hoje, o justo viverá pela fé. Faça de nós, Senhor, a fidelidade do seu caminho. Sê conosco para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente.